Olá, pessoal. Bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu me chamo Lessana, serei a host dessa atividade. Estarei aqui auxiliando o professor Valci Vieira, que será o nosso coordenador da sessão. A nossa sessão está sendo gravada, então sugiro que todo mundo ative as câmeras para aumentar a nossa interação. Terá a duração de aproximadamente 2 horas e cada participante tem até 20 minutos para expor a sua pesquisa. Quando completar 15 minutos, eu estarei dando um aviso pelo chat ou por áudio, para que vocês já se encaminhem para as considerações finais. Caso notem falha na internet de alguém, peço que me comuniquem através do chat ou por áudio, como se sentirem mais à vontade. O chat, vocês conseguem ativá-lo aqui na barra inferior e ele irá aparecer ao lado direito da tela de vocês. Agora eu vou passar a palavra para o nosso coordenador Valci, mas desde já desejar a todo mundo uma excelente apresentação de trabalho. Professor, pode ficar à vontade. Seu microfone, professor. Ok, obrigado, Alessandra, pelo apoio, esse indispensável apoio. Então, nós queremos reiterar as boas-vindas, né, a Tayane e a Andressa, e daqui a pouco mais as outras duas colegas que vão entrar na sala virtual, né, ao nosso 28º Congresso Internacional. Né. Estamos há alguns dias em atividade, né, intensas atividades, não é isso? Mas a nossa apoiadora, Alessandra, já colocou para vocês aí que são 20 minutos, não é isso? E a gente vai tentar atender aí a essa limitação. Às vezes a gente quer falar em 30, mas infelizmente não é possível, né? Vamos então começar por Andressa Veloso? Vamos seguir a ordem alfabética aqui dos nomes, né? Então, a Andressa, que é da UFMG, né? Tem o seu trabalho intitulado Política e Estética no processo de consagração da literatura portuguesa, uma perspectiva histórica sobre o poema O Isope. E antes de passar a palavra para a Andressa, vamos acertar para tecer os comentários ao final de todas as falas, tá bom? A gente abre um espaço para a interlocução. Andressa, a palavra é sua, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, professor. Obrigada, Alessandra. Deixa eu só compartilhar a tela aqui antes de começar. Vocês conseguem ver a apresentação? Está perfeito. Porque para mim ela não aparece. Obrigada, professor. Aí, já pulei uma etapa, mas enfim. Como o professor Valci disse, eu trouxe a apresentação Política e Estética no processo de consagração da literatura portuguesa, uma perspectiva histórica sobre o poema Isope. Essa comunicação, ela faz parte do projeto que eu estou desenvolvendo atualmente no mestrado, né? Eu sou mestranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, e está sendo orientado pela doutora Ana Paula Sampaio Caldeira, que é aqui da UFMG e também lá da UERJ, né, onde ela está fazendo o pós-doutoramento dela junto à Universidade de Coimbra. Esse trabalho está em execução desde 2019, e se tudo der certo, eu vou concluí-lo em dezembro desse ano. A banca final já está se aproximando, né? Já está devidamente qualificado, todos os trâmites, agora a gente está só se preparando para a banca final, então eu trouxe essa comunicação hoje para apresentar mesmo esse trabalho, que é, né, o fruto dos quase 3 anos de trabalho que eu tenho executado lá na UFMG. Inicialmente, eu queria só me apresentar, principalmente porque me sinto um pouco intrusa, né, já que é um evento de professores de literatura e eu sou historiadora. Então, eu sempre acho legal me apresentar um pouco, né, dizer que sou licenciada em História e também tenho pós-graduação em Análise e Gestão do Patrimônio Cultural, que é uma área que eu exerço também profissionalmente, com o campo e tudo mais. Então, eu tenho uma aproximação muito grande de documentos dos séculos XVII, dos séculos XVIII, que são os momentos históricos mais marcantes aqui, né, para a consolidação do Estado de Minas Gerais. E acaba que fui me aproximando de poemas, fui me aproximando de textos, de jornais, de folhetins, até encontrar
o Ísope e me encantar com ele desde a graduação. Trabalho com esse poema desde a minha monografia, né, a conclusão do curso da licenciatura, e agora estamos aí, né, na conclusão, enfim, desta querela. E queria só dizer também, por fim, que a minha pesquisa parte da metodologia de história dos livros e das edições. Então, a minha análise não é tão focada no conteúdo da obra, né? Apesar dela ser relevante, claro, para compreender, né, todo o contexto e a relevância atribuída ao poema, mas eu foco mais na questão editorial. Então, como que esse livro foi produzido, o momento que ele foi produzido, o que está em torno, né, as questões políticas, sociais, que estão em torno da produção desse livro e de livros como esse. Vou começar minha apresentação com uma citação do Antônio Diniz da Cruz e Silva, o Eupinonacriense, o autor do Ísope, que eu gosto muito de imaginar, né, como ele talvez não tivesse noção do alcance que o poema dele teria, né, principalmente porque no final do século XVIII, poemas desse tipo eram considerados heréticos. Então, o Diniz sofreu sanções por causa disso, né? E ele começa o poema do Ísope falando que eu saúdo o bispo e a espantosa guerra que o Ísope citou na igreja d'Elvas. Uma coisa que me chamou a atenção logo de cara nesse poema, e pela minha formação, é que ele tem uma carga histórica muito grande, né? O Ísope, apesar dele ser um poema herói-cômico, que tem a questão das musas, tem todo o lírico do Diniz, né? Toda a questão da estética do poema, ele traz um fato, né? Ele vai relatar um fato. E o Diniz, por muito tempo, vai ser reconhecido também enquanto uma espécie de historiador por ter, né, ajudado a registrar esses pequenos afazeres, esses pequenos dia-a-dias que aconteciam ali nos interiores de Portugal, principalmente porque tudo se concentrava em Lisboa e Elvas, né, que é uma cidade do Alentejo, ficava bem distante da capital, né? Então, as coisas que aconteciam lá aconteciam, né, de uma forma mais íntima, mais limitada. E então, antes de tudo, falar um pouquinho do Diniz, né, que nasceu em Lisboa no ano de 1733 e faleceu no Rio de Janeiro em 1799. Ele foi um jurista, né, a biografia dele é brilhante, ele se formou na Universidade de Coimbra, onde ele encontrou colegas poetas, fundaram a Arcádia Lusitana, e o Diniz, ele vai ter uma marca muito, muito presente, né? Ele vai executar algumas funções muito interessantes. Para além da fundação da Arcádia Lusitana, né? Ele vai ter um perfil jurídico muito, muito perfeito, digamos assim, porque ele ansiava pela ascensão política, né? Pela ascensão social. Então, ele vai ser aquele típico burocrata, aquele indivíduo que segue as leis, que segue a representatividade monárquica, sobretudo. E ele, né, em contrapartida, ele também, não, em contrapartida não, em paralelo, desculpa, ele vai também produzir poemas, né? Ele, junto com o Antônio Garção, que é um outro poeta, né, renomadíssimo do período, o Teotônio Gomes da Fonseca, eles vão fundar a Arcádia Lusitana, e aí, junto com a Arcádia Lusitana, vão começar a surgir poemas, obras, né, de reflexão. É interessante observar que a Arcádia Lusitana, ela não tinha exatamente um caráter revolucionário, né? Ela vai tentar aplicar um projeto de nação a partir de uma reforma literária, a partir de uma reflexão literária, mas ela também, ao mesmo tempo, ela não tem um rompimento tão grande como aqueles que a gente identifica na França, por exemplo, né, em decorrência da Revolução Francesa e tudo mais. Então, alguns pesquisadores vão colocar a Arcádia nesse meio termo, né? Ela é revolucionária em alguns pontos e tradicional em outros. E esse revolucionarismo, digamos assim, do Diniz vai ser um complicador
para a carreira dele no futuro. Não o suficiente para destruir a carreira dele. Quando ele vem ao óbito, ele tinha acabado de ser nomeado conselheiro do Conselho Ultramarino, por exemplo, que era o maior cargo que alguém da profissão dele poderia alcançar. Então, ele foi bem sucedido nas suas empreitadas, mas o poema causou sanções. Trouxe aqui a capa do primeiro manuscrito que eu consegui identificar, né, que é a questão do Ísope, né, que é um pouco mais do que uma grande contenda entre o bispo Dom Lourenço de Lancaster e o deão da Sé de Elvas, José Carlos de Lara. Eu imagino que vocês conheçam o poema, mas caso não conheçam, é porque na história ele é pouco acessado, né, então eu sempre gosto de trazer um pequeno contexto sobre ele. O Diniz, ele, em um período da vida dele, ele vai ser direcionado a Elvas, numa tentativa de desmantelamento da academia. Todos os poetas vão ser espalhados, digamos assim, por Portugal, e o Diniz vai ser enviado para Elvas, aonde estava, né, acontecendo um burburinho. A Elvas era uma cidade pequena, a gente sabe como cidades interioranas funcionam, né? As notícias correm, os boatos voam, e o Diniz chega lá no meio dessa grande fofoca, digamos assim. Estava acontecendo uma grande fofoca, justamente porque o bispo Dom Lourenço de Lancastre, ele tinha imposto um decreto sobre o deão Carlos de Lara para que ele preparasse o ísopo, que é aquele objeto que a gente usa para aspergir água benta. Né? Então, o bispo, o deão não se sentindo, ele não via nenhuma fundamentação para aquele decreto, então ele acaba tentando ir contra e falha, né? Porque o bispo vai ter o respaldo da coroa, né? Vai ter toda uma situação ali de protecionismo mesmo com a imagem do bispo, que prejudica o deão. E o Diniz, que estava profundamente irritado e descontente com a situação que ele se encontrava, porque ele sabia que ele estava em Elvas como uma medida de ataque, né, como uma espécie de ataque à academia, ele olha para aquela situação entre o bispo, o deão, a interferência da coroa, né, como que as coisas não fluíam da forma que deveriam fluir, e escreve o Ísope, né, onde ele vai contar a querela entre o bispo e o deão, claro, de uma forma poética, né? O estilo que ele traz é o poema herói-cômico, e inclusive é o considerado o primeiro poema desse estilo em Portugal, né? Só que hoje, né, esse reconhecimento do poema veio hoje. Na época em que ele foi escrito, na verdade, ele já sofreu censura no momento em que ele foi publicado. E acabou que ele vai sofrer algumas sanções, como exílio na África de 10 anos, prisão, né, exposição das pessoas que foram encontradas com o manuscrito. Então, ele foi um manuscrito muito recluso, ali, muito limitado, que mesmo assim furou uma bolha e ganhou visibilidade, porque ele começou a ser muito copiado, circulava entre as pessoas liam o poema, elas comentavam, ele era lido em praças públicas e tudo mais, né? Então, o Diniz, ele vai sofrer uma sanção, que é o Marquês de Pombal vai convidar ele para poder ler esse poema na presença do Dom Lourenço de Lancastre, antes de mandar ele para o Brasil para julgar os poetas Árcades inconfidentes, sendo que o próprio Tomás Gonzaga foi colega do Diniz, né? Então a gente imagina que essa escolha do Diniz para julgar esse caso não foi coincidência também. Portugal estava mandando um aviso, né? Esse tipo de movimento não vai ser bem-vindo aqui, assim como o seu poema não o foi. Isso não impediu que o poema circulasse. E aqui começou a minha inquietação em relação ao poema, né? A gente tem a primeira edição ali em destaque, que foi publicada no ano de 1802, 3 anos depois do falecimento do Diniz, porque era uma própria determinação da Arcádia. Você não podia publicar a obra dos poetas enquanto eles estivessem em vida, justamente para que não prejudicasse a imagem deles, né, nos seus cargos jurídicos. Só que depois que o Diniz faleceu, a obra vai cair num domínio francês, que apesar de ter indicação de Londres ali, essa edição ela é parisiense, na verdade, ou a indicação de Londres é só para furar a censura de Portugal e fazer o poema circular em Portugal.
Mas depois dessa de 1802, a gente vai ter quase 20 edições, são 18 ou 19 edições, se não me engano, em território parisiense e brasileiro, empreendidos por editoras parisienses. Então, eu comecei a perceber uma forte ação editorial da França na divulgação desse poema, né? A partir disso, então, resolvi, claro, né, sob a orientação da Ana Paula, resolvi fazer um levantamento bibliográfico da obra, identificar todos os pormenores, aonde a obra está citada, quem trabalha a obra, quem cita a obra, aonde a obra foi comercializada e aonde ela está armazenada ou arquivada até os dias atuais, para entender mais ou menos aonde essa obra chegou. Claro que não foi possível rastrear uma por uma, né, saber exatamente como cada obra chegou aonde ela estava, mas deu para ter um panorama geral interessante, né? Eu encontrei 27 edições impressas entre 1802 e 2006, ou seja, é uma obra que está em publicação há pelo menos 200 anos. 18 dessas edições, dessas 27 edições, estão no século XVII, entre os anos de 1802 e 1890, que é justamente o meu recorte na dissertação. Entender essa ação editorial francesa que vai consolidar uma obra que inicialmente era censurada como clássico da literatura portuguesa. E nesse interim da pesquisa, né, eu também encontrei 101 exemplares localizados em 22 acervos espalhados pelo mundo, né? A gente tem aqui no Brasil, Estados Unidos, Canadá, Finlândia, eu vou mostrar daqui a pouco. Onde 10 são manuscritos, 91 são impressos e pelo menos um exemplar de cada edição sobreviveu ao tempo. Né? Então, a gente percebe uma perpetuidade nesse poema que também atribui valor para essa questão da consagração dele enquanto uma obra relevante da literatura portuguesa. Aqui é só um mapa ilustrativo para vocês terem uma ideia de aonde o poema circulou, né? A gente tem ali marcações no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, Finlândia, França, Espanha, Alemanha. É claro que algumas questões não foram postas aqui por questão de alcance mesmo, né? Como a gente sabe que tem muito furto de acervos, a gente sabe que tem transferência de acervos, então ter esse livro no Canadá, nos Estados Unidos, não necessariamente, né, relaciona a um consumo, a uma leitura, mas é interessante observar aonde esse poema chegou, no sentido de consolidação de um discurso da literatura portuguesa. Né? Essas instituições, e sobretudo as instituições que estão nesses lugares que têm os livros, geralmente o têm, porque ele é um livro, ele é uma leitura obrigatória da estrutura curricular do curso de literatura. Se você vai trabalhar literatura portuguesa, estudar literatura portuguesa, em algum momento você vai passar pelo ISOP, porque ele representa o século XVIII, segundo alguns discursos acerca da literatura. Trouxe aqui rapidamente a estrutura da minha dissertação para vocês entenderem um pouco como que foi, né, o percurso de apresentação dessa problemática. Então, no primeiro momento, eu vou falar da Arcádia lusitana, o contexto ali do século XVIII, apesar de eu trabalhar muito pouco o conteúdo do livro em si, é nesse momento que eu vou falar de Elvas, do Bispo, vou explicar a questão do poema, do Diniz, como que ele foi produzido, por que ele foi produzido. Andresa. Certo, obrigada, Alessandra, já estou concluindo. Por que ele vai produzir o poema e o que ele quer dizer na produção desse poema? No segundo, meu foco é no mercado editorial francês, que tem uma grande atuação na difusão dessa obra. Né? A França domina o mercado editorial lusófono durante o século XIX, principalmente na divulgação de obras censuradas. E é interessante perceber como que o ISOP acaba ganhando voz no momento mais oportuno ali desse discurso. E, por fim, vou falar, então, do cenário intelectual português e como que o poema vai ser recebido em Portugal, porque a primeira edição do poema vai vir quase um século depois da sua produção, em 1776. Desculpa, 1876, que eu estou pensando no ano de escrita do poema. Ele vai vir quase 100 anos depois. Então, isso mostra uma intensa ação portuguesa de reconhecimento do poema e de aceitação da produção do Diniz na bibliografia nacional.
Trouxe aqui alguns nomes interessantes que trabalham, né, o poema e que despertaram a atenção, porque não só o poema, mas o que é dito sobre o poema e quem o diz também é importante. Eu mobilizo principalmente 3 nomes, que é o Ferdinand Denis e o resumo da literatura de Portugal, seguido pelo resumo da literatura do Brasil. Também dialogo, achei que eu tinha colocado, gente, desculpa, mas eu também dialogo com o Teófilo Braga e a história da literatura portuguesa e o Inocêncio Francisco da Silva e o dicionário bibliográfico, né, para entender como que a memória do Diniz e do Íssopo foram consolidados no imaginário português e, consequentemente, aceitos nesse contexto. A edição que reconhece a relevância da obra para a história da literatura portuguesa em Portugal está recheada de estudos influenciados pela narrativa francesa. Sua publicação, considero, é a materialização da vitória do discurso hegemônico sobre literatura, cultura, arte e sociedade portuguesas, defendido pelos franceses. Né? Aqui a gente vai ter algumas questões como o atraso português, né? A França que vai não só dominar o mercado, mas ditar o que era ou não literatura, e como que isso influencia na recepção do poema em Portugal. Por fim, por hora, né, também, a memória atribuída ao poema é o resultado de um discurso editorial, intelectual e político francês que foi apropriado, né, e aceito pelos portugueses em um longo processo histórico. Por fim, era isso. Espero não ter excedido o tempo, Lessana. Muito obrigada, gente. Obrigado, Andresa. Não, você foi precisa. Eu sou tímida. Então, vamos passar a palavra agora para a Tayane Santana, né, Tayane? Tayane vai trazer um trabalho intitulado... É da UERJ, mas, Tayane, você fique à vontade para falar rapidamente sobre você também, tá ok? Tayane é da UERJ e o trabalho dela é intitulado A Sobrinha do Marquês de Almeida Garré, o manuscrito da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Interessante que está havendo um diálogo aí entre vocês duas, né? Em termos de... A Ana chegou, e Ana, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda, Ana. Que bom que você Desculpa chegou. pela demora. Imagina, faz parte. Eu cheguei Dificuldade às também, vezes. professor. Eu estava com dificuldade de acessar a sala, eu não estava achando. Flávia, que bom. O importante é que nós estamos aqui todos agora, não é isso? Eu estava na primeira, né, na ordem de apresentação, mas aí eu me atrasei 10 minutinhos. Eu peço desculpa para as colegas também. Imagine, não se preocupe. Então, Tayane, vamos lá. A palavra é sua. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Gostaria de agradecer o espaço de fala, né? É uma honra, é um prazer estar aqui nesse evento incrível, aprendendo tanto com os palestrantes, com os comunicadores. Então, primeira de muitas abrapipes, e assim eu espero. O trabalho que eu vou apresentar, e aí eu só queria compartilhar a tela aqui. Um minutinho. Pronto, vocês veem? Está aparecendo? Ainda não, carregando. Agora sim. Agora sim. Então, o trabalho que eu apresento é um aprofundamento que surgiu ainda na graduação, quando me tornei bolsista do professor Sérgio Nazar. Ele estava terminando a edição crítica, que a Sobrinha do Marquês integra, e me tornando bolsista dele, sendo apresentada ao Garrett, conheci um pouco mais do teatro dele e também tive contato com o manuscrito. Então, ajudando nessas últimas etapas, eu pude ver que ainda poderia ter mais um desdobramento, né? Então, com a ajuda dele, eu consegui desdobrar alguns pormenores que ficaram ainda por destrinchar na edição crítica. Então, eu vou apresentá-la aqui nos próximos slides. E primeiro, vou fazer uma contextualização também sobre Garrett. Terminei a graduação ano passado e ingressei no mestrado da UERJ, Ingressei no mestrado da UERJ no primeiro semestre e com bolsa CAPES.
Então, vou contextualizar aqui apresentando o grande homem de teatro que o Garrett foi, né? Quando nós pensamos na cultura portuguesa, no teatro português, não podemos deixar de evidenciá-lo, visto que ele foi figura das letras e político, escritor de poesias e romances, pioneiro do romantismo e, sobretudo, um homem dedicado ao impulsionamento do teatro nacional. Garrett começa a escrever obras dramáticas ainda em Coimbra, enquanto estava no curso de Leis, no período de 1816 a 1821. Durante esses anos, aventurou-se também como ator, atuando nas encenações de Lucrécia e de Catão, 1819 e 1821. A experiência certamente permitiu conhecer todo o funcionamento da cena teatral, o que lhe foi importante anos à frente. Porque o trabalho do Garrett pelo teatro não se deu apenas através dos textos. Ele trabalhou também em outras frentes, pelo que considerava-se a refundação de um teatro nacional, o qual, conforme afirmou na introdução de um auto de Gil Vicente, em 1841, acreditava nunca ter chegado a existir de fato no país. O Gil Vicente lançou os fundamentos para que uma escola nacional fosse desenvolvida, mas não teve quem o refundasse, né? Não teve quem o edificasse para cima, nas palavras dele. Então, a refundação teatral se baseava em recuperar os fundamentos vicentinos e, consequentemente, ressuscitar, criar um novo teatro nacional. Esse empenho dele começou a se dar a partir de 1836, durante o Ministério Setembrista de Passos Manuel, quando Garrett foi convidado para elaborar um plano para o Teatro Nacional, para reestruturar esse teatro. Então, Garrett prontamente atendeu ao plano e criou um que se baseava na criação do do Conservatório Geral de Arte Dramática, que visava a formação artística por completa dos artistas, a construção de um edifício que depois veio ser o Teatro Nacional, Dona Maria II, e na criação de um repertório nacional e moderno. E além de criar os seus próprios textos, ele ajudava na elaboração de outros escritores também, né? Emendando obras, terminando de escrever, né? Tudo isso em prol do teatro. Além disso, ele criou o cargo da Inspeção-Geral dos Teatros, né? O qual ocupou, foi também diretório do Conservatório, e nesse tempo também foi cronista-mor do Reino. Exerceu os cargos até 1841, quando, em defesa dos princípios de justiça, bateu de frente com o ministro da Fazenda, que previa cortes orçamentais na cultura e a extinção do conservatório. Então, Garrett faz um discurso contra o ministro, no dia seguinte é demitido, mas ainda assim ele continua auxiliando o seu sucessor no cargo da inspeção e continua participando das sociedades que se encontravam em prol do teatro. Depois de Catão, em 1821, Garrett ficou um tempo sem produzir peças dramáticas e voltou em 1838 com o auto de Gil Vicente, né, com esse processo de refundação do Teatro Nacional. Mas, por fim, o autor nos deixa obras multifacetadas, nas quais nós conseguimos ver os modelos clássico e romântico, tendências do sublime e do grotesco, os tempos passado e presente, e os registros culto e coloquial. E sempre no ensejo de divertir, mas também educar os espectadores. No volume 4 das obras completas, o Garrett direciona a divisão do seu repertório dramático, né? Então, nós temos tragédia clássica, Catão e Mérope, dramas e comédias históricas, comédias de 1 ou 2 atos, que tematizam os costumes sociais, e uma tragédia nova moderna, que é o Frei Luís de Souza, considerada a obra máxima do teatro português. Coloquei aqui para vocês verem o Conservatório Nacional e o Teatro Nacional da Ana Maria II, uma fotinha do Garrett. E agora eu entro na Sobrinha do Marquês, que integra o conjunto histórico do autor. A Sobrinha do Marquês estreou no Teatro da Ana Maria II em 4 de abril de 1848, um período de ditadura cabralista. A peça contou com 4 apresentações apenas e foi vaiada pelo público, porém elogiada pela crítica, né? A própria crítica disse que o público não entendeu a grandeza da peça, mas é muito importante também salientar que era um período de ditadura cabralista. Então, fizeram de tudo, né, para que a peça não tivesse o prestígio, né, que merecia, embora a crítica reconheceu totalmente. O drama tem como pano de fundo as últimas horas que antecedem a morte de Dom José I e a consequente queda de Pombal em 1737.
Tal contexto está analogamente relacionado ao período em que ela sobe a cena, 1848, período de ditadura cabralista, e como toda a produção do Garrett é permeada pelos ideais de construção de uma sociedade liberal e justa, os quais o escritor cultivou por toda a vida, é inegável, portanto, que Garrett manifestava-se contrário ao absolutismo encapotado de Cabral. Então, Garrett fazia muito isso, recuperava o passado para iluminar o presente, né? Dialogando com esse contexto contemporâneo. O enredo da sobrinha gira em torno do plano do Marquês de Pombal, que, percebendo-se com dias contados devido à doença e à iminente morte do rei Dom José I, planeja casar sua sobrinha com Távora, contando com a ajuda de Manuel Simões, que é um rico comerciante que reside na Rua Augusta, e o padre Inácio, que é um jesuíta disfarçado. O Marquês sabia que perderia seus poderes com a morte do rei e a ascensão de Dona Maria, e que os presos políticos incriminados pela tentativa de regicídio em 1758 estariam livres. Segundo ele, né, segundo ele acreditava, se sua sobrinha estivesse casada com Távora, ele teria chance de se livrar do ódio fatal de seus inimigos. E aí, um pouco mais de história. O Marquês, ele faz a sobrinha Mariana sair do convento em que vivia e ir para a casa do comerciante, passando por sobrinha dele. Ao mesmo tempo, Dom Luiz Távora também está na casa do Marquês, passando por sobrinho e por caixeiro. E aí, os dois se encontram, os dois já haviam se conhecido há 2 anos em Aveiro, como fidalgos, mas não sabiam o parentesco, né, que ela era sobrinha do Marquês e que ele era um Távora. Eles não conheciam isso. Então, eles se encontram na casa do comerciante, acham que são primos, né, mas estão numa atrapalhada, né, cheia de enganos, e para produzir também humor. E eles dois, apesar de se gostarem, renunciam um ao outro, achando que vão se casar com outras pessoas, mas em prol de forças maiores. Ele para salvar o pai e ela por obrigação ao tio. E além disso, nós temos também, né, o protagonismo do comerciante, que representa a classe burguesa em ascensão no período de Pombal. Nós temos a presença do jesuíta, o que por si só também é bem contraditório, porque o Marquês perseguia jesuítas. Então, o Garrett acaba por relativizar esse ódio dos jesuítas pelo Marquês, a tirania do Marquês, que se vê em conflito frente a cair, né? Ele não deixa de ser um tirano, mas muitas vezes nos diálogos ele mostra que está preocupado com o que vai acontecer. Ele diz que fez muito pela população, pela nação, e o povo também reconhece isso. A presença popular também é fortíssima, marcando a dualidade em relação à figura do Marquês, se ele era um tirano, se ele fez muito pela nação. E então tem muitos elementos de interesse, né, os quais, infelizmente, não tenho tempo de me aprofundar demais, mas todo o contexto da Lisboa Pombalina é retratado pela pena de Garrett nessa revisitação ao passado, tentando iluminar o presente. Agora eu apresento aqui a edição crítica do professor Sérgio Mazar, que integra a coleção Edição Crítica das Obras de Almeida Garrett, em curso pela Equipa Garrett, sob a coordenação da professora Ofélia Paiva Monteiro e agora da Maria Helena Santana. A Sobrinha do Marquês teve 2 edições em 1848, e ambas são identificadas como primeiras edições. E aí, na edição crítica, optou-se por designar uma edição 0 e a outra, efetivamente, a primeira edição, pois elas contam com algumas diferenças a partir da apresentação. Na edição 0, a autoria ocorre de maneira indireta, né? Vem pelo autor de Catão, de Vicente, Luiz de Souza e Alfageme. Na primeira edição, traz diretamente o nome do autor, obras de J.B. Almeida Garrett. A edição 0 traz a listagem de atores da primeira representação e a primeira edição não faz. E outra diferença é o artigo. Na primeira edição, o título vem sem artigo, mas a edição 0 tem artigo, o manuscrito tem artigo, com o artigo também apareceu nos jornais, apareceu, né, pela crítica, e assim se optou manter. Então, com o artigo, A Sobrinha do Marquês. O manuscrito, ele integra o espólio Garrett, da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra.
Ele foi encontrado fora da sequência, como vocês podem até notar nos próximos fólios que eu vou mostrar, mas ele é coerente relativamente ao texto impresso. Ele contém 63 fólios, frente e verso, traz datação no primeiro fólio, 1838 a 1847, e no último fólio, 1 de abril de 1º de 1847. Ele é composto de 2 notas prefaciais, uma listagem de personagens, que é igual à da primeira edição, e o texto da peça em 3 atos, com algumas diferenças, né, substanciais em relação à primeira edição, e também conta com 2 planos para a obra, um com 3 e outro com 5 atos. Aí aqui eu vou mostrar alguns fólios. Esse aqui seria uma primeira versão da nota prefacial, e aí o fim dessa versão da nota prefacial, com a data de 1848. A listagem dos personagens. Aqui seria uma segunda versão da nota prefacial. Começa com esta luta contínua em que anda a humanidade, né? Então, ele começa falando um pouco sobre a luta de classes sociais que permeia toda a história, né? Até contextualizar o período do Marquês. Essa é a Folha de Rosto, a sobrinha do Marquês, comédia representada a primeira vez em Lisboa, no Teatro Dona Maria II, em 4 de abril de 1848. E aí, o nome dos personagens. Isso. Aqui eu trouxe o fólio 0, que é a capa, e coloquei o que está escrito para ficar mais fácil de vocês conseguirem ler. Vem com uma letra diferente, que não é a letra do autor, né, indicando a sobrinha do Marquês, comédia concluída e feita a primeira cópia, completa deste ato em 26 de novembro de 1845, com 66 páginas. E aí, indicando que é o primeiro ato, que se conclui em 45. O segundo ato contém 8 páginas, fragmentos, contém outro caderno sem título, que contém o terceiro ato, de 1838 a 1847, junto com o manuscrito do prefácio, 6 páginas. E aí ele indica aqui que falta o segundo ato, com essa informação riscada, né? E aí autógrafos, com numeração contínua a lápis, de 1 a 63, já por uma outra letra a caneta. Então, assim, alguém, né, deu a descrição do que tinha ali no manuscrito, uma outra pessoa veio e disse a quantidade de fólios. Então, tudo isso é muito interessante para a gente ver quantas mãos passaram o manuscrito. Aí que eu apresento os planos para a obra, um plano que é em 5 atos e um plano que é em 3 atos. E os 2 planos para a obra, eles têm diferente quantidade de atos, e aí demonstram um prévio planejamento do escritor, né, ante a composição da peça. Analisando, a gente pode ver que o manuscrito e a primeira edição vão seguir o plano em 3 atos, né? A peça, de fato, tem 3 atos, mas tem alguns acontecimentos que não aparecem nesses planos, né? Ou então que aparecem no plano, mas que não tem na peça em si. Por exemplo, Carta ao Pai de Dom Luís, que aparece no segundo ato do plano em 3 atos, né? Não tem essa carta na peça, de fato. Padre Inácio fala ao povo, que é uma indicação de cena que ocorreria no plano em 5 atos. Também não tem na peça o Padre Inácio chegando, né, e falando diretamente com o povo. Então, temos aí algumas diferenças. Infelizmente, não consigo mostrar todas por conta do tempo. Mas é muito interessante porque a gente consegue imaginar o autor frente à elaboração da obra, né? E imaginar também como que mudaria ou como que ficaria essa construção do enredo. 5 minutos, Tayane. Tá bom, obrigada. Agora eu vou mostrar só algumas diferenças aqui entre os atos, né, e a quantidade de cenas. No manuscrito, o ato 1 tem 11 cenas. Na primeira edição, contém 13 cenas. Então, temos 3 cenas a mais, que seria o Simões, comerciante, avisando a Mônica. Mônica é a cunhada do comerciante, né, por quem trata por irmã, sobre a chegada da sobrinha. Então, Mônica não conhecia essa sobrinha e o Marquês, de repente, chega para ela na abertura da peça e avisa: amanhã, Mariana, minha sobrinha, está vindo do convento em Aveiro. E aí a Mônica vai preparar tudo para a chegada dela. Então, essa primeira cena que não tem no manuscrito já é direto o Simões lendo a carta e sabendo que Mariana vai vir,
e depois conversando com seus caixeiros, que aí os caixeiros representam a presença popular, que fala sobre o que as pessoas, o que o povo anda dizendo da proximidade do Marquês com o comerciante, porque o Marquês estava naqueles dias vivendo na casa do comerciante. Temos também as cenas 10 e 11, que seria um dos caixeiros, Zeferino, contando a Luiz que se interessou pela sobrinha, né, e o Luiz encorajando ele, disfarçando o próprio sentimento. E a cena 11, que seria a Mônica indo buscar jantar para Mariana, depois que ela já chegou, e retirando o caixeiro de cena, e deixando que o Luiz conversasse com ela, né, que é o momento do primeiro diálogo entre os dois, em que ele vai tentar se declarar para ela, e ela diz que eles são primos, e para esquecer toda a história que se passou com eles. Essa conversa, ela não ocorre da mesma maneira no manuscrito. Na primeira versão, ela ganha uma profundidade bem maior. E aí eu mostro aqui a primeira cena do manuscrito, a primeira cena do ato 1, né, que seria diferente da primeira cena da primeira edição. Ela corresponde à segunda cena da primeira edição. Outra diferença é que na cena 3 do manuscrito, a primeira menção à sobrinha, ela tem o nome de Maria Luísa. E na primeira edição é sempre Mariana, e o diminutivo carinhoso Marianinha. Não aparece como Maria Luísa. Uma outra diferença é em relação à fala dos caixeiros, né? Coloquei aqui a foto do manuscrito e escrevi aqui a fala, né, correspondente. Destaquei, para a gente ver assim, de forma um pouco mais rápida, a diferença entre o coloquialismo. Na primeira edição, a gente tem essa intensificação do coloquialismo, né, que é uma característica presente na fala do povo. Então, o aqui passa a cá, né, a casa seria casa, senhor, sor, estava, né, acaba tendo uma mudança do V para o B e vice-versa. O segundo ato do manuscrito tem apenas 3 cenas, e na primeira edição tem 19. Então, essas cenas é o conjunto que corresponde a cena 7 a 19 e a cena 2 não integram o manuscrito. O cenário também é diferente. Segundo o manuscrito, a cena decorreria no Palácio do Marquês. E na primeira edição, decorre numa sala reservada da casa de Simões, né? Que mostra, de fato, que o Marquês estava lá passando muito tempo na casa do comerciante. E o último fólio vem com uma indicação de fala que não se completa. Como eu mostro aqui nessa segunda foto, né? A gente tem a cena 11 do ato 2, que é a última cena desse ato no manuscrito, e tem aqui o Simões sem fala, o que demonstra, provavelmente, parte do manuscrito foi perdida. Coloquei também a primeira cena do ato 2, só para ver lá em cima que o cenário é o Palácio do Marquês de Pombal. No terceiro ato, é formado por 8 cenas de manuscrito, e na primeira edição não teve cenas a mais. Apenas o autor desdobrou as 8 cenas em 12. A cena 3 foi dividida em 3 e 4 na primeira edição, e a cena 6 foi desdobrada nas cenas 7, 8, 9 e 10. E as diferenças nesse ato se dá mais quanto às falas dos personagens, né? No manuscrito, teria algumas falas muito longas, que na primeira edição foram entrecortadas por breves comentários dos outros personagens, né? Nada que interferisse na essência da fala, mas teve esse corte para não ficar tão grande. Uma outra diferença também é que na primeira edição a quantidade de rúbricas são bem escassas, quase não temos rúbricas. E no manuscrito, perdão. E na primeira edição há muitas rúbricas. Então a gente sabe, né, como a expressividade dos atores intensificam, ajudam na encenação. E essa identificação das rúbricas é super importante. Então, foi mais uma coisa que me chamou a atenção quando eu olhei o manuscrito e olhei a primeira edição, né, vendo a quantidade e imaginando também a cena que se passa. E aí, para concluir, no âmbito dos estudos de manuscrito, que são importantes fontes documentais, nos colocam diretamente, de forma privilegiada, diante do processo criativo do autor, né? Como se a gente conseguisse ter acesso aos bastidores da criação. E podemos, então, clarificar alguns aspectos do trabalho do autor e da obra, né? Assim como a construção dos personagens e de todo o enredo.
E aí eu também acabo me ocupando um pouco mais do desenvolvimento da personagem Mariana na primeira edição, quando confrontada com o manuscrito, que ela ganha uma dimensão um pouco mais profunda, né? Esses diálogos, as falas que não integram o manuscrito. E, além disso, né, com essa análise, podemos concluir que as diferenças apontadas entre o manuscrito autógrafo e as primeiras edições, no que diz respeito à quantidade de cenas, construção do enredo dos personagens, sobretudo pensando no ato 2 do manuscrito, podemos evidenciar que o referido manuscrito é um primeiro borrão do Garrett, uma versão embrionária, ainda que tenha sido dada como acabada em 1847, que foi até o que eu risquei aqui, em vermelho, né, está escrito acabada, como se fosse o fim desse borrão. E podemos crer, então, que uma grande parte desse manuscrito se perdeu, né? Ou, eventualmente, que integra o segundo ato. É isso, obrigada. Ok, obrigado, Thaís, pela apresentação. Mais um trabalho muito interessante. Vamos deixar mais ao final para tecer alguns comentários. Vamos, então, passar a palavra para a Flávia, né? Que, pela ordem aqui, a Flávia Paz de Aguiar, é da Federal Fluminense. A minha universidade, também doutorado, né? Um prazer, Flávia. E a Flávia vai nos falar sobre a poesia de circunstância, né? A arte utilitária e encomendada como via de desencanto, Emanuel Maria Barbosa de Bocage. Ok, Flávia. Oi, bom dia. Mais uma vez eu vou me desculpar com as colegas, né, pelo atraso, aí foi uma questão mesmo de não conseguir lidar ali com o sistema, mas estou aqui. Eu vou compartilhar com vocês o meu slide. E aí, vocês me digam, por favor, se está aparecendo direitinho. Ainda está abrindo, né? Mas... Tá. Que travou aqui no computador. Oi, vocês me ouvem? Estamos ouvindo, Flávia. A Tá. tela que ainda não aparece. Ah, tá bem, é porque para mim também tá travado aqui. Bom, enquanto não abre a tela, eu tô fazendo a minha apresentação, eu sou da Universidade Federal Fluminense, pelo programa de pós-graduação de literatura. A minha orientadora é a professora Ida Maria Alves. E o que eu venho apresentar para vocês hoje é parte da minha pesquisa, né, de doutorado, que ainda está em andamento. Eu vou qualificar agora em março ou abril, né? E aí eu vou apresentar para vocês o que eu pretendo desenvolver mais adiante, que vai ser no capítulo 3, enfim. Gente, meu computador ele está bem travado e eu preciso do slide para fazer a apresentação. E aí, eu não sei como é que está aparecendo aí para vocês também. Aqui no meu ainda não aparece, Flávia. Ela está toda preta. Flávia, o PowerPoint ele já está aberto no seu computador? Ele já está aberto. Parece que realmente travou todo o sistema aqui. Eu vou parar seu compartilhamento para você tentar de novo, tá? Tá bom. Pronto. Peraí, gente. De fato, eu não estou conseguindo. O computador está, na verdade, todo travado. Acho que só o som está. Isto.
Professor, será que não seria melhor passar para a Ana enquanto... Eu pensei, O microfone, porque... professor. Não, ok? Tá me ouvindo? Não estamos te escutando. Hã? Sim, eu estou lhe ouvindo. Sim, Ah, também. mas a nossa amiga não está me ouvindo. Lessane? Lessana, está me ouvindo? Oi, Lessana, está me ouvindo agora? Não estou te escutando, professor. Vou mudar de fone, só um momentinho. Enquanto a Alessana volta ao ar, então vamos, viu, Ana? A gente passa a palavra para você, porque a gente dá oportunidade para a Flávia, enfim, acertar lá os ponteiros com os slides dela, pode ser? Pode ser. Eu acho que, inclusive, parece até que a internet dela caiu, não é isso? Acho que sim. Ok, mas vai dar tudo certo, faz parte, viu? Viu, Lessana? Está ouvindo agora? Nós vamos Agora passar sim. a palavra para a Ana Carolina, tá? A Ana é da UFC Federal do Ceará, não é isso, Ana? Sim. Ana Carolina Pereira da Costa, e vai trabalhar sátira bocagiana em paralelo à iconografia pós-impressionista, né? Manifestações do corpo grotesco. Mais uma vai trabalhar com bocage, né? Muito bem. Está havendo uma interlocução muito boa aqui entre as participantes da mesa. Ana, sinta-se à vontade na nossa sala virtual, Ana. Certo. Obrigada. Deixa eu compartilhar aqui com vocês os slides. Vocês estão conseguindo ver? Sim, muito bom. Ok. Então, primeiro, né, obrigada, assim, pelo espaço, pela oportunidade. Peço desculpas pela demora, eu tive um problema com o computador, precisei trocar de computador. E, infelizmente, perdi o início da fala da Andresa. Gostei muito da fala da Tayane, anotei ali para poder ler aquela peça do Garré, eu ainda não conhecia. Essa minha comunicação de hoje é em parceria com a Maria Irane Barreto, uma aluna da UFC, colega minha, e tem a orientação do meu orientador no mestrado, que é o professor Geraldo Augusto Fernandes. Bem, vocês continuam vendo a tela, né, dos slides? Sim, está Que na eu primeira mudei, tela de abertura. certo, porque eu mudei para... Eu produzi aqui um texto para guiar a minha fala, porque eu tendo a falar muito, às vezes eu extrapolo um pouquinho o tempo, então vamos tentar não fazer isso hoje. Essa comunicação ela é uma ramificação da minha pesquisa sobre sátira e o riso em relação à estética grotesca que eu estou desenvolvendo agora no mestrado, eu estou no segundo semestre ainda. No caso, eu estudo a lírica ultrarromântica brasileira, mas nesse trabalho eu voltei um pouco no tempo, até um poeta que sabemos que tem uma qualidade e fama inquestionáveis, e desde o século XVIII instiga leitura sobre as múltiplas facetas de sua poética. Não é à toa que hoje aqui nós temos um outro trabalho sobre o Bocage. Existe o Bocage idealista, o autobiográfico, o libertino, irônico, o pré-romântico também. Em uma seleção sobre citações e pensamentos do poeta, Paulo Neves faz uma provocação no seu texto introdutório. Ele diz que Bocage é um dos maiores poetas portugueses, mas, ao mesmo tempo, é um dos mais mal conhecidos. É uma fala pertinente, se considerarmos a tendência que temos em privilegiar um certo tipo de poesia dele em paralelo a outras. O Alcir Pércora, num trabalho que ele desenvolve a respeito do Bocage, adverte sobre essa tendência da leitura da obra dele e diz que nem o alto é imaculado e retrógrado e nem o baixo é desgarrado e subversivo. A sua poesia satírica possui o rigor neoclássico e é empregado de uma clara intenção irônica quando se utiliza do soneto, que está frequentemente ligado a formas elevadas, em suas invectivas dirigidas a agiotas, atores, figuras religiosas, arrogante nobreza, médicos incompetentes ou até mesmo confrades da Nova Arcádia. Muitos desses poemas eram réplicas de outros já publicados. Bocage ele tem desavenças
com França, com Lereno, com Agostinho de Macedo. Aqui eu trouxe dois exemplos, né, 2 sonetos que ele deixa bem claro já no título, que ele se... Só um minuto. Dirige a eles, por questão de tempo, não vou fazer a leitura desses sonetos, vou focar mais no que eu utilizei para fazer a minha análise, sim, né, da minha apresentação. Mas o que a gente pode perceber de uma maneira geral, falando de uma maneira geral da poética dele, é que existe uma certa herança da sátira juvenaliana, ou até mesmo das cantigas de maldizer, quando ele se refere diretamente ao satirizado. Então, nos sonetos, o corpo do outro, vertido de vocábulos animalescos e de objetificações, funciona como uma segmentação valorativa entre o poeta e aquele a quem a sátira se destina. O tom maledicente dirigido aos poetas apoia, assim, uma linguagem arrebatada e transgressora. Em artigos de 2012 a 2019, sobre a sátira portuguesa, o Carlos Nogueira expõe reflexões a respeito da legitimação da sátira. Ele diz que a agressividade e a obscenidade satíricas podem e devem ser uma arte e uma pragmática. Boccaccio também fala sobre isso na sua poesia. Em um versinho aqui, ele diz que as sátiras prestam, as sátiras se estimam, quando nelas a calúnia o fel não verte, ou seja, não há uma ofensa gratuita naqueles textos. Esse aqui, um soneto dedicado ao Leitão. Nas minhas pesquisas, eu não achei ele como um frade exatamente da Nova Arcádia, posso estar equivocada, mas aí, como ele se refere ao bacharel, Leitão, vou imaginar como alguém intelectual da época. Mas, enfim, aqui nessa quarta estrofe, na quarta estrofezinha, quando ele diz, né, este piltre, baléu da humanidade, é um tal bacharel Leitão de borra, lascivo como um burro ou como um frade. Ele compara a lascividade do bacharel Leitão com o animal e com o frade, e deixando eles no mesmo paradigma significativo. O Boccaccio dedica muitas dessas sátiras ao clero, com um sarcasmo que ataca justamente a degradação moral e a corrupção da igreja. No poema intitulado Autorretrato, ele descreve-se como um devoto incensador de 1000 deidades e inimigo de hipócritas e frades, tanto que ele vai ser perseguido pelo Tribunal do Santo Ofício e é preso em 1797. Para a crítica da poesia boccagiana, depois desse período que ele é preso, que se modifica bastante, esse caráter satírico dele vai se perdendo, vai se subvertendo. Então, um pouco antes disso, né, um pouco antes da prisão dele, o convívio com a Nova Arcádia vai se deteriorando, existiam ali muitas visões diferentes de mundo e da poesia também. Em 1794, a gente tem a cisão definitiva, Boccaccio Academia, né, é desfeito a Acádia Lusitana, e podemos dizer que o Mano Sadino vai aposentar a sua pena. Nesse contexto, a gente pode pressupor que o Boccaccio ele se automarginaliza. O Daniel Pires, ele aponta que Boccaccio ele encarna um símbolo da irreverência, da frontalidade, da luta contra o despotismo e do humanismo integral. Existe uma outra personalidade artística, né, que trabalharemos aqui nessa minha apresentação, que também faz esse movimento de automarginalização, que é o Henri de Toulouse-Lautrec. Eu peço desculpa sobre o francês, que eu não tenho uma pronúncia tão boa ainda. Então, ele nasceu no seio de uma família aristocrata francesa e nunca se sentiu realmente apto a herdar os títulos e as responsabilidades derivadas, principalmente considerando a sua deficiência física. Vocês podem ver na imagem que ele tem o corpo adulto desenvolvido, né, mas as pernas de criança. Isso é devido à condição genética. Estamos falando ali de uma família aristocrática que tinha casamento entre primos por diversas gerações e que isso, em algum momento, causa algum defeito genético. Então, aos 18 anos, quando ele se muda para Montmartre, um bairro ali francês, que é conhecido pelaquela atmosfera pitoresca da Belle Époque. O período em que Lautrec passou no ateliê de Conan é muito significativo para a consolidação da sua personalidade observadora, convertida em um estilo próprio.
Sua pintura tem movimentos, captando questões que vão além da aparente felicidade cosmopolita da Belle Époque, e suas cores quentes, vibrantes, realçam a energia e vivacidade dos cafés concertos e dos bordéis apresentados nos cartazes. Nessa fotografia aqui, ele apresenta Jane Eyre, que era uma personalidade da época e que ele fez bastantes retratos sobre ela. Aqui a gente pode ver que a dançarina ela se encontra, né, no centro da imagem, e a orquestra em primeiro plano está ali em tons de cinza, que vai justamente corroborar o protagonismo da Jane Eyre. Tem também a questão dos contornos deformáticos do corpo dela, que a gente pode relacionar com o estilo transgressor do artista. Ali não há uma preocupação com proporções anatômicas, digamos assim. Ele prioriza em representar a essência do retratado. Então, nos anos 1890, a gente tem ali um vício que está sendo mostrado sem hipocrisia da vida noturna parisiense, cada vez mais intensificada com os adventos tecnológicos da modernidade. Em Lautrec, as saias esvoaçantes e as rendas sedosas, movimentadas pelo ritmo do Cancún, exploram o corpo tanto quanto as linhas disformes dos troncos dos rostos. Lautrec explora a estranheza do corpo, principalmente nas cenas triviais e sem glamour. O corpo estranho, excêntrico, disforme e, em essencial, grotesco, está representado na teoria bakhtiniana quanto ao carnaval e à cultura popular. Ao analisar a obra de Rabelais, Bakhtin explora o carnaval na concepção da inversão das hierarquias. Durante a Idade Média, as festas populares faziam com que o povo adentrasse ao mundo com a igualdade, abundância e também a universalidade. Nesse sentido, a carnavalização constrói um mundo utópico, junto à liberdade, se faz presente a excentricidade do mundo ao avesso. O corpo grotesco, nesse sentido, é caracterizado pelo descomunal. Na sátira boccagiana, como percebemos inicialmente, o corpo do outro é degradado, fazendo com que o baixo corporal seja um instrumento da comicidade que tem uma intenção moralizadora. Sobre a história do riso e do escárnio, o livro do George Minions, ele vai falar justamente que no século XVII e século XVIII nós temos uma descaracterização da obra de Rabelais, que vai se perdendo as obscenidades, as cenas e alusões escatológicas. É o movimento que Bakhtin vai falar da perda do universalismo em relação ao aspecto pessoal. Então, devido ao tempo, né, eu vou analisar apenas esse poema, que é o Soneto do Padre Patife. Aquele semiclérigo Patife: se eu no mundo fizer ainda apostas, apostara contigo que nas costas o grande pico tem de Tenerife. Célebre traste, é justo que se rife. Eu também pronto estou, se disso gostas. Não haja mais perguntas nem respostas. Venha, antes que algum tafu o bife. Parece hermafrodita o corcovado, pela rachada parte que apeteço, parece que empreou, pois ando opado. Mas desta errada opinião me desfaço, pois se traz a criança no costado, deve ter emprenhado pelo rabo. Então, é importante que a gente se atente à linguagem que é empregada, que se vale do vocabulário público, do vocabulário de praça pública do Bakhtin, que explora o exagero como um recurso estratégico para prender a atenção da audiência, no caso aqui do leitor, né? A gente tem a ambiguidade do termo semiclérigo, que ganha uma significação em relação ao corpo grotesco, corpo curvado, que parece em sua deformação física, também está falando da sua deformação moral. A literatura grotesca do Renascimento é representada pelo rebaixamento de tudo que é alto, ou seja, a construção da imagem por meio do princípio da inversão do alto para o baixo, né, do ignóbil, do sublime ao ignóbil, melhor dizendo. O religioso, nesse caso, está sendo reduzido, valendo-se de uma inversão topográfica do corpo disforme e corcunda. O segundo quarteto inicia uma ofensa risível através do rebaixamento do religioso. O verbo rifar pode remeter à questão tanto de rinchar, né, cavalo, quanto de briga. O eu lírico admite que se faz parte do mundo das apostas, né, fazia parte do mundo das apostas, então seria possível a gente imaginar um cenário de contexto de jogatina, talvez uma corrida de cavalos. Sua provocação ao padre, convidando-o a juntar-se a ele, antes que algum tafu, bife, ou seja, que algum janota o apanhe, remete aos costumes de desafiar para um duelo, obviamente não com aquele valor elevado romântico, mas com um valor paródico. O primeiro terceto explora diretamente a derrisão, utilizando-se do corpo híbrido. O realismo grotesco, o rebaixamento corporal, assume um valor cosmológico. As formas representadas do corpo grotesco por meio de imagens do corpo e dos órgãos genitais também. Segundo Bakhtin, na base das imagens grotescas, encontra-se a concepção especial do conjunto corporal e dos seus limites, a fronteira, no caso, entre o corpo e o mundo.
tanto o ventre quanto o falo são partes prediletas do exagero positivo, com a boca ocupando o segundo lugar de importância, seguido pelo traseiro. Bakhtin diz que todas essas excrescências e orifícios caracterizam-se pelo fato de que se dão lugar onde se ultrapassam as fronteiras entre os dois corpos e entre o corpo e o mundo. A rachada parte, que se refere ao sexo feminino, antecede o absurdo da gravidez do padre. Ao fim, a sátira perde o tom de denúncia inicial, mas não perde, melhor dizendo, esse tom de denúncia inicial, mas se distancia-se dele, enquanto o corpo grotesco, de acordo com a sua lógica artística de ocupar-se das saídas, propõe um atravessamento de limites destes. No caso de Lautrec, eu trouxe aqui ele representando um artista da época, que era a Yvette Guilbert. Ela ganha fama a se tornar a vedete do Divan Japonese e do Moulin Rouge, espaços da noite parisiense. Diferente da Genevieve, quem a gente já citou no outro cartaz, feito por Lautrec, em uma das suas apresentações, a Yvette e o Lautrec, eles não tinham essa relação muito próxima, muito porque ela não gostava da forma como o Lautrec enfatizava os traços bem marcados dela, explorando um exagero que dialogava com a imagem popular que se fazia justamente do rosto dela. Expressões como nariz cabo de panela, sobrancelhas curvadas com um toque diabólico e coque de cabelos de potássio se faziam presentes no diário do crítico Edmond de Goncourt, por exemplo. Então, a imagem que é feita com guache carvão, dessa primeira que vocês estão observando, sobre o papel, ajuda a marcar a disformidade. O ângulo do pescoço é exagerado, fazendo com que o nariz pontue mais para o alto. A hiperbolização do corpo é já, por si só, um aspecto grotesco. Segundo Bakhtin, a boca e o nariz são os traços do rosto humano que desempenham um papel importante na imagem grotesca do corpo. Então, figura ainda assim é elegante, assim como ela era. Nas suas apresentações, a Yvette jogava com contraste entre a simplicidade das suas poses e o tom corrosivo e ultrajante das suas rimas musicais. Como dito antes, Lautrec captava a essência das pessoas reais, ganhando epítetos, inclusive, de cronista da noite noturna. A segunda imagem é um óleo sobre o papel, também está retratando agora a Yvette saudando o público. A pincelada viva do Lautrec, pela qual ele ficou eternizado, contrasta com o corpo pálido dela. O verde do vestido, o vermelho dos lábios finos e cerrados em um sorriso estranho, a coloração da maçã do rosto e o ruivo dos cabelos. As cores, elas transmitem a vivacidade das apresentações boêmias, mas os traços enfatizam os aspectos mais exóticos, por assim dizer, da artista. Ela mesma diz a Lautrec em uma carta em 1984 que não queria que ele a retratasse de forma tão artrosamente feia. Ela até comenta assim, que o público já chegava esperando ver uma imagem extremamente caricata, exatamente como ele a representava. Só um minuto, eu já passei do tempo. Está completando os 15 minutos agora, Ana. Obrigada, Andresa. Então, o feio artístico, ou até mesmo que o se condiciona a chamar de belo feio, liga-se à estranheza e também é pouco compreendido. No caso do Lautrec, o disforme remete tanto ao seu estilo quanto à aproximação de um realismo do artista que intenciona trazer a verdade para suas obras. Diferente do trato que Bocage faz com relação ao corpo do outro, no soneto que nós vimos do Padre Patife, em que havia ali elementos que remetiam ao cosmológico universal, as ilustrações do Lautrec, elas são mais pessoais e retratam pessoas reais, o que não significa necessariamente dizer que estão limitadas a um sentido único. Afinal, a gente está falando sobre arte, e a arte ela é plural. E o grotesco, devemos lembrar, manifesta sempre aspectos culturais na sua obra. Nessas imagens da Yvette, vemos como uma mistura da caricatura e do realismo transpassa um aspecto grotesco, ao mesmo tempo que propicia uma forte integração do personagem ao ambiente. De acordo com François Guzy, um amigo de Lautrec, que ele vai publicar memórias em relação ao artista depois da morte dele, e aí recordando da época que ele ficou no ateliê de Cormon, né, aquele mesmo ateliê que Van Gogh frequentou, Lautrec esforça-se para copiar exatamente o modelo, mas ele sempre acabava por enveredar seus exageros e aí chegava inconscientemente às informações.
para concluir, eu acabei sendo muito breve, né? Com medo de extrapolar o tempo, acabei sendo muito breve, mas não seria correto nós afirmarmos que o Lautrec ele possui obras que representam a estética grotesca, fazendo um checklist de características. Não seria o caso. Mas a gente pode afirmar, sim, uma coisa um pouco mais profunda, talvez, que o grotesco, quando ele se mescla em relação ao extravagante e ao risível, fazia parte, essencialmente, da persona artística dele. E aí eu finalizo. De novo, desculpa, eu tenho uma fala um pouquinho rápida, eu tentei sintetizar na forma do texto para ver se eu não extrapolava o tempo e acabei falando um pouco menos do que o esperado. Vou botar aqui para a tela do Meet. Onde é que eu paro de apresentar? Tirei, Ana. Ah, obrigada. Acho que... pensei que a internet do professor tinha travado, mas acho que não. Não. Estou aqui, firme e forte. Professor, acho que a Flávia voltou. A Flávia não retornou. Eu voltei, Agora, eu tô aqui. Flávia, que bom. A Ana tinha concluído? Ana? Concluiu. Tá bom, Ana. Mas olha, não fique preocupada com o fato de ter dado antes, não, porque a gente também não precisa tanta precisão, né? Então, demarcar 20 minutos, não, enfim. Ok, Flávia, vamos voltar a palavra a você, porque nós estávamos ansiosos e não queríamos perdê-la, viu? Obrigada, professor. Eu Vamos lá. tive um leve desespero aqui, porque meu computador travou completamente, eu tive que desligar tudo. Aí eu vou tentar novamente aqui e ver se não trava, né? Por favor. Deixa eu compartilhar a tela. Acho que agora vai tranquilo. Foi? Sim, ok. Que bom. Então, vamos lá. Como eu já tinha me apresentado, né? Eu sou da Universidade Federal Fluminense, eu faço doutorado pelo programa de literatura comparada. A minha orientadora é a professora Ida Alves. E o tema que eu venho trazer para vocês hoje, que é o tema de poesia de circunstância, da arte utilitária ou da arte encomendada como via de desencanto em Bocage, é uma parte da minha tese que eu pretendo desenvolver. A minha tese que ainda está em processo de projeto de qualificação, né? Eu devo qualificar em março ou abril, a depender, né, da minha orientadora, do que a gente combinar. Bom, e as motivações que me levam a pensar nessa via de desencanto, que também aparece nas poesias utilitárias ou de circunstância em Bocage, devido ao fato de, primeiramente, uma parte da crítica literária considerar a poesia utilitária ou circunstancial de Bocage menor, né? Então, a gente tem um entendimento de que, e aí eu cito as palavras do professor Daniel Pires, que hoje é um dos grandes pesquisadores e biógrafos do Bocage, né? Ele também compõe uma parte muito importante da minha bibliografia e da minha pesquisa. Nas palavras dele mesmo, ele diz: a obra de Bocage é ampla e multímoda. Para a equacionar, parece-nos pertinente separar o que é circunstancial, e aí ele define circunstancial como corolário da organização político-social de uma época, das modas literárias da época, né, da voz da dependência, por ser dependente de um sistema mecenato, enfim, ou de sessões de poesia improvisadas em café. Ele separa essa poesia circunstancial do que seria uma poesia por ele também considerada universal e, consequentemente,
que resiste à usura do tempo. E aí eu fiquei pensando se essa poesia circunstancial e, como diz o Daniel, corolário da organização social da época, também não poderia resistir à usura do tempo. E aí foi o que me motivou a partir da leitura desses poemas temáticos ou de vivências cotidianas, observar um estado de desencanto do sujeito que escreve, percebido a partir do sujeito poético, né? Nas poesias também de circunstâncias, não só nas poesias que podem ser consideradas filosóficas ou possivelmente políticas mesmo, né, propriamente ditas. Bom, e aí, nesse sentido, eu considero importante destacar que os dados biográficos não compõem o eixo estrutural da investigação proposta. No entanto, uma leitura da obra poética de Bocage, dissociada de sua trajetória pessoal, torna-se ineficiente e insuficiente. E por que eu trago a questão dos dados biográficos? Né? Porque Bocage teve uma vivência de cárcere, Bocage teve uma vivência de privações, que são retratados, por exemplo, em poesias que a gente vai ver mais abaixo, que eu coloquei no próprio poema em que ele titula Vivência do Licença, Flávia. Oi. O slide, não sei se você já começou a passar, mas não está passando, só está na imagem inicial. Qual imagem? Não está passando o slide para vocês? Não. Para mim está passando aqui. E aí, Isso, Flávia. Mas tu poderia enviar o slide para a host, não? Aqui pelo chat. Talvez ela conseguisse... passou. Está passando agora. Está passando agora? Então, isso. Posso deixar assim, menor? Tudo bem? Pode, está dando para ler, Flávia. Tá aí o slide motivações. É o que está aqui para mim. Uhum. Isso. Tá? E aí, eu considero que essas vivências de Bocage, vivências inclusive do cárcere, são poesias que ele vive ali de sua própria circunstância de vida, são circunstâncias imediatas, né, do que o próprio Daniel Pires, de repente, fala das modas literárias, ou então da organização político-social, mas que eu considero que vai, sim, fazer um acompanhamento e resistir à usura do tempo. Bom, e aí, analisando essas poesias de circunstância imediata, produzidas para cerimônias, às vezes de celebrações políticas, às vezes para circunstâncias de morte, nascimento, quando ele comemora o seu próprio aniversário, ou quando ele fala da sua própria circunstância, vivência de cárcere, como eu já falei, a gente consegue identificar também questões políticas arraigadas de ideais iluministas, tá? Que vão denunciar o paradoxo do contexto social lusitano, um contexto que esteve imerso em um despotismo conhecido como esclarecido, ou uma ilustração católica, um contexto totalmente conturbado, o qual o Bocage fazia parte, e que essas poesias de circunstâncias também denunciam. Bom, eu ia falar algo, mas eu esqueci, mais para frente pode ser que eu lembre. Ah, sim, lembrei. Bom, é muito sutil a linha do que se considera no poema de Bocage um poema lírico de um poema circunstancial. Então, por isso eu consegui... eu cheguei a essa dúvida sobre o que seria um poema que resiste à usura do tempo. O que separa um poema lírico, propriamente dito, de um poema circunstancial, que também é escrito muitas das vezes em soneto, como a gente vai ver no formato de soneto, como a gente vai ver mais à frente. Bom, e aí eu gostaria com isso de ampliar o horizonte de leitura acerca da poesia circunstancial de Bocage, entendida por segmentos da crítica literária como inferior ou banal,
uma vez que esteve, por vezes, atrelada ao mecenato e o sistema econômico aristocrático. Lembrando também que, muitas das vezes, o Bocage ele fazia uso de vender os seus poemas para ter uma sobrevivência mesmo, né? Ele precisava de dinheiro, enfim. E aí ele fazia essa espécie de parte desse sistema econômico aristocrático, e por ser também muitas das vezes financiado por um mecenas, ele retratava, né, cenas desse cotidiano que não agradou muito a crítica literária, sobretudo aquela que veio no romantismo, né? Que vai ter aquela ideia de inspiração, de genialidade, e que vai rejeitar completamente uma ideia de poesia encomendada. Enfim, e aí a gente consegue ver exemplos dessa crítica literária que rejeita, né, essa poesia de circunstância em Almeida Garrett e também em Teófilo Braga. Bom, para esse estudo, o Elias Feijó me ajudou bastante, tá? E aí eu sigo uma linha de raciocínio bem semelhante com a dele, da qual eu compartilho aqui com vocês. Bom, o Almeno Tagidio considerou o seu contemporâneo Bocage como sábio, um poeta de bom gosto, sem rival, um filósofo profundo, né, de fama imortal. A crítica do Almeno coloca Bocage ao lado de Camões e Ovídio, mas não subordinando o Bocage ao Camões, e sim colocando ele como um proclamador também da honra de Portugal. Mas para Garrett, o Bocage ele bebia nas fontes românticas contrárias ao orçamento de uma poética e de uma ideologia setecentista, né? Porque o Bocage vai colar a ideia de pré-romantismo ao Bocage e vai considerar esse tipo, né, de fazer poético como carente de originalidade e de vitalismo, tá? Garrett deixava nos seus escritos o testemunho de Bocage alvo do entusiasmo geral da sua época. Bom, para eu não exceder o tempo, eu vou tentar sintetizar a ideia que o Garrett traz. A crítica ele dizia que Bocage era valorizado, mas como dependente, um êmulo sem fortuna de Camões, carente de sua grandiosidade e apuramento, ou precedente do romantismo posterior, falto de época, em que desenvolver o seu talento. O que ele vai estar dizendo é que o Bocage ele simplesmente copia os talentos metrificadores de Camões, né? E prenuncia um romantismo, mas que também não é romântico, enfim, é uma escrita realmente carente de originalidade e vitalismo. A crítica de nomes como Almeida Garrett e Teófilo Braga subordinaram o brilhantismo de Bocage ao de Camões, devido à similaridade de suas vidas e também à forma como o setecentista metrificava tão bem quanto Camões. Porém, não teve o grandiosismo de ser um patriota, marcador de seu tempo, porque o Garrett também vai dizer que o Bocage ele foi apenas um entusiasmado pelas modinhas afrancesadas da época, né? E considerava o Bocage também um deslocado. E, por sua vez, o Teófilo Braga ele foi um pesquisador muito importante no sentido de colocar a obra do Bocage em evidência, né? Ele colaborou com a organização e divulgação da obra de Bocage, e por isso mesmo a sua crítica feroz ao grandiosismo do poeta colocou Bocage no limbo. E aí, nas palavras de Feijó, ele vai dizer: Teófilo Braga era, com efeito, e além dos esboços biográficos anteriores e do estudo de Rebelo da Silva, ele fez a primeira focagem extensa sobre o poeta. No entanto, ele diria, né, que o Bocage ele tinha um atrofismo intelectual, enfim, ele reduzia também, assim como
o Garrett, o Bocage ao brilhantismo, ele subordinava o Bocage ao brilhantismo do Camões. Eu estou correndo assim, gente, porque eu estou com medo de extrapolar o tempo, porque eu gostaria, na verdade, de ler os 2 poemas de circunstância, né, por vocês, para a gente conseguir compreender melhor essa questão. Bom, e aí eu trouxe para vocês a vivência do cárcere. Liberdade querida e suspirada, que o despotismo acérrimo condena. Liberdade, a meus olhos mais serenas, que o sereno clarão da madrugada. Atende a minha voz, que geme e brada. Por ver-te, por gozar-te a face amena. Liberdade gentil, desterra a pena, em que esta alma infeliz jaz sepultada. Vem, ó Deus imortal, vem maravilha, vem, ó consolação da humanidade, cujo semblante mais que os astros brilha. Vem, solta-me o grilhão da adversidade, dos céus descente, pois dos céus és filhas, mãe dos prazeres, doce liberdade. E aqui a gente já consegue identificar um campo lexical semântico muito voltado para a questão dos ideais de liberdade, né, que são muito caros, inclusive, aos pensamentos afrancesados e filosóficos de sua época, e, no entanto, a gente tem uma poesia de circunstância daquele momento, e que resiste à usura do tempo, no sentido em que nos faz pensar em quão cara é a liberdade para esse sujeito poético, né? E que pode ser também tão cara para sujeitos leitores de tantos outros tempos, né? Bom, e aí eu trouxe também uma poesia de circunstância que foi encomendada para ele em situações de uma morte, né? E aí ele fez esse poema e vendeu, enfim. A morte para os tristes é ventura. Quem se vê maltratado e combatido pelas cruéis angústias da indigência, quem sofre de inimigos a violência, quem geme de tiranos oprimido, quem não pode, ultrajado e perseguido, achar nos céus ou nos mortais clemência, quem chora finalmente a dura ausência de um bem que para sempre está perdido, folgará de viver, quando não passa nem um momento em paz, quando a amargura o coração lhe arranca e despedaça? Só deve agradar-lhe a sepultura, que a vida para os tristes é desgraça, a morte para os tristes é ventura. Então, a gente tem mais uma vez aqui, num poema de circunstância, na circunstância de uma morte, num poema encomendado, uma reflexão muito profunda sobre as impossibilidades de exercer a sua própria subjetividade num contexto totalmente opressor, né, de um Portugal setecentista totalmente conturbado por opressões, por grilhões, por cadeias, por censuras e perseguições. E a gente vê um sujeito poético que também reflete a voz da própria vivência do poeta, que foi um poeta que esteve tão mergulhado numa desilusão e no desencanto devido às inúmeras impossibilidades que ele teve de exercer a sua própria subjetividade. Essas impossibilidades das quais estou falando, eu trabalho em momentos anteriores, né, da minha pesquisa, porque essa parte que eu estou apresentando para vocês vai ser trabalhada melhor mais para frente, né, porque eu quero associar a questão do ganho financeiro mesmo, né, desse trabalho para o mecenato, enfim, ou então dessas poesias encomendadas, eu também quero associar com a questão do desencanto, da desilusão de se viver, né? E aí, mais anteriormente, eu trabalho... Flávia. Tá bom, estou encerrando já. Mas aí, anteriormente, eu vou trabalhar toda a questão da desilusão que aparece nas poesias de Bocage, um sujeito poético que é muito afinado com o seu próprio sujeito que escreve, né? E aí, seja em poemas que são realmente considerados mais filosóficos, mais reflexivos e políticos,
ou seja, nesses poemas que, apesar de circunstanciais, vão sim estar resistindo à usura do seu tempo, né? Por provocar reflexões que poemas filosóficos e políticos também poderiam provocar. Eu acredito que não tenha tão claramente essa separação em alguns poemas de circunstância, a não ser, por exemplo, quando é por encomenda de aniversário, né, que aí ele vai exaltar o aniversariante, enfim. Mas na grande maioria, eu diria que, assim, eu não posso ter a precisão, mas em mais de 50% da poesia de Bocage, essa poesia de circunstância também é uma poesia que está associada à questão da desilusão, do desencanto e de questões que refletem os pensamentos ilustrados, né, e intelectuais, enfim. É mais ou menos isso. E aí, uma partezinha do referencial teórico metodológico que eu utilizo é voltado para os estudos culturais do iluminismo e da ilustração portuguesa, como Terry Eagleton, Norbert Elias, Hannah Arendt, e para pensar, né, nessas questões da censura, das impossibilidades, e os textos críticos literários que compõem, né, o Daniel Pires, como eu já falei, que vai ser de grande importância na minha pesquisa, o Elias Feijó, que eu trouxe aqui também, o Rafael Santana, que discute a poesia de circunstância de Bocage, enfim, são alguns referenciais para vocês, e eu agradeço, pedindo desculpa mais uma vez pelo imprevisto, ou pela apresentação um pouquinho corrida. Obrigada, gente. Imagine. O importante mesmo é trocarmos as nossas pesquisas e ideias, não é? E vocês 4 deram conta de estar aqui e efetivamente passar para nós trabalhos muito bons, né? Infelizmente, não vai dar para tecermos comentários maiores sobre cada pesquisa. Geralmente a gente gosta, né, de destacar alguns pontos do objeto de investigação de cada um, mas infelizmente não dá. Mas olha só, o que eu gostaria de deixar bem claro. Vocês 4 estão com pesquisas muito frutíferas, muito boas, né? E eu pude perceber, e aí, claro, né, quem pensa na elaboração de uma mesa já pensa nessa afinidade temática, de objeto de pesquisa, de metodologia, e eu senti isso na mesa, né? Na verdade, eu estou aqui diante de 4 arqueólogas. Eu vi muito trabalho de arqueologia, né? Esse trabalho de escavação, desde o trabalho lá que a Andressa, né? Que a Andressa nos apresentou, que foi a primeira, esse trabalho que é um trabalho de escavar, de ir a fundo, trabalho de edição, de manuscrito, né? E que vocês colocaram isso muito bem. Então, acho que esse, sem sombra de dúvida, é o ponto alto da pesquisa de vocês, né? Pesquisa de mestrandos, doutorandas, né? E que, claro, vocês, nesse momento, apresentam uma abordagem inicial de um trabalho que está em processo de construção. E essa abordagem foi muito positiva, porque deu a conhecer a nós, aqui ouvintes de vocês, trabalhos que realmente tem muito pano para manga. E eu quero realmente parabenizar a vocês, tá, pelo trabalho, tá ok? Muito, muito bom. Deixa eu ver aqui, a Flávia, né, Flávia? Sim. A Flávia é orientadora que foi minha orientadora também, a professora Ida, né? Que é uma privilegiada, né? Sim. Então, tê-la como orientadora, sem sombra de dúvida, é um privilégio, porque sempre tem muito a nos oferecer, né? Sempre muito. E eu vou, nesses últimos minutos que nos faltam, eu gostaria de ouvir cada uma de vocês, né? Nas suas considerações finais, enfim,
Infelizmente, não dá para nós trocarmos entre vocês figurinhas, no sentido de perguntas e respostas, porque nós vamos extrapolar bastante o tempo, já são 9h37. Mas eu gostaria de, nas considerações finais, ouvir vocês 4. Ok? Pode seguir na mesma ordem aí, a Andressa. Tudo bem, então. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar tanto a Tayane, a Ana Carolina e a Flávia, dizer que é realmente uma honra estar numa mesa só de mulheres com trabalhos incríveis, né? Para a gente tem um valor. Viu, Andressa? E eu me senti privilegiado quando eu vi as 4. Aliás, claro que muito antes eu já havia me informado, porque eu recebi todo o material. Falei, nossa, uma mesa com 4 mulheres é tudo de bom. E, na verdade, o grande privilegiado sou eu, né? É maravilhoso, é realmente maravilhoso ver a gente conquistando esse espaço e ganhando voz, né? E dizer também que, assim, me sinto, como eu disse no início, né? Estou aqui entre quem já estuda literatura, quem já tem mais proximidade, então é muito bom ouvir nomes que para mim são tão recorrentes na pesquisa. Eu passo sempre pelo Bocage, porque o Diniz é sempre comparado ao Bocage, passo sempre pelo Garré, pelo Teófilo Braga, e ver essa outra perspectiva desses nomes, né, e entender o peso que eles têm, porque como meu objeto é o Diniz, eu não tenho oportunidade de me aprofundar nessas outras biografias. Isso enriquece muito o meu próprio trabalho, então eu queria agradecer vocês pela pesquisa e agradecer também, claro, a Abraplip, né, por abrir essa oportunidade para a gente poder conversar, dialogar e ter essa troca bem legal. Eu vou deixar o meu e-mail no chat, se alguém quiser me mandar um e-mail, uma Ótimo, mensagem, que muito aí a bom. gente pode, Sim, trocar o que não pôde acontecer aqui. Então, gente, muito obrigada e parabéns. Tudo ótimo. Valcia. Oi, Ana, bom dia. Estou vendo Bom aqui, vou passar dia. sua pergunta daqui a pouco. Prazer tê-la aqui na nossa sala virtual. Sim, eu já entendi que nós não temos muito tempo para pergunta. Então, eu gostaria depois que você me desse só 1 minuto para falar. Claro, com o maior prazer. Não, eu não deixaria você sem voz aqui, não, hein? Tá bom. Oi, Tayane. Vamos lá, Tayane? Sim, sim. Reforço as palavras da colega. É uma honra estar nessa mesa aqui, com essas pesquisas muito boas, né? Uma honra ter esse espaço aqui na Abraplip. Fiquei animada quando vi o nome do Garrett na pesquisa da Andressa, na pesquisa da Flávia, né? A gente, quando vê o nosso autor querido, né, nosso objeto de pesquisa, a gente quer sempre perguntar alguma coisa, né, ter algum diálogo. E eu vou também deixar aqui o meu e-mail, né, para caso a gente queira trocar alguma ideia. E parabenizar a todas pela mesa. Obrigada. Ok, obrigado a você. Ana. Ana Carolina. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ok. Então, estou muito contente, né, de estar aqui, de ter participado, ouvir trabalhos belíssimos. Eu sou uma estrangeira na questão de estudar a fundo a literatura portuguesa. Eu sempre volto a ela, mas meu objeto de pesquisa atualmente é a poesia. Oi, houve uma breve queda aí da internet da Ana Carolina. Então, Flávia, vamos lá? Depois a Ana volta. Vamos lá. Esse tempo de tecnologia e de encontros virtuais que deixa tudo muito imprevisível, né? Eu gostaria de agradecer, sobretudo, a paciência. Eu acho que voltou. Acho que voltou. Mas pode terminar, Flávia, depois ela volta. Ela entra. Gostaria de agradecer, sobretudo, a paciência, a generosidade também da escuta. É um prazer, como a Andressa falou, estar numa mesa com mulheres incríveis, leitoras, críticas. E eu só tenho a agradecer ao professor, agradecer a Abraplip. Enfim, muito obrigada. Eu também vou deixar meu e-mail aqui e a gente vai trocando as figurinhas. Ok, obrigado, Ana. Flávia, aliás. Ana, você consegue voltar? Está aí, Ana? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Só não estamos vendo você. Eu acho que é porque a conexão tá fraca. Eu também não estou vendo vocês.
Só concluindo o que eu estava falando, é que eu fiquei contente por eu ter apresentado, na realidade, primeiro que a Flávia, porque ela aprofundou algumas questões sobre o Boccaccio que eu apenas passei por cima. Então, aquela questão de sempre os trabalhos estão se complementando. Agradeço o espaço. Foi exatamente isso que nós colocamos no início, quer dizer, houve uma simbiose, uma troca muito interessante entre o trabalho de vocês, tá? Duas trabalharam no mesmo autor, as outras duas, sim, claro, estamos falando de uma revisitação de um século, então era de se esperar de alguma forma que houvesse esse diálogo, mas houve no trabalho de vocês. Olha, agora nós vamos completar aqui a Sala das 4 Mulheres com a 5ª mulher, né? Com a Ana. Ana Comanduli, tudo bem? Bom dia. Faça a sua pergunta Bom dia, Valci. virtualmente. Bom dia, Valci. Um prazer enorme ver você. Eu peço desculpas até pela minha falta de batom, mas eu estava apenas ouvindo, mas tive que interceder na sala. Primeiro, eu parabenizo, porque uma das coisas que eu sempre lamentei, eu estou estudando o século XIX, comecei pelo... Desculpe, eu sempre reclamei muito, Valci, nós fomos contemporâneos de doutorado, tivemos a mesma orientadora, a professora Ida Alves, e cada vez mais estamos nos aproximando em pesquisas, o que é muito bom. Isso, aliás, é algo que tanto a professora Ida Alves como o professor Sérgio Nazar Davi fazem, aproximar orientandos. Então, eu sempre lastimei que no Brasil nós não tivéssemos estudos de séculos anteriores. Nós temos apenas estudos contemporâneos, ou de literatura, de narrativa, ou de poesia, tudo é muito atual. E eu tinha feito uma pergunta para Andrés, para a Flávia, que vai ficar aí para ela pensar, e vou colocar apenas uma discussão que eu tive no dia da minha defesa de tese. O professor Silvianato Jorge fez a seguinte pergunta para mim: por que você não utilizou teorias atuais? Tá? E a minha resposta foi a seguinte, eu não estou dizendo que eu esteja certa, por favor, é só para pensar. Porque eu considero muito complicado estudar um tempo sem conhecer aquele tempo, o que se pensava aquele tempo. A poesia de circunstância, ela tem um conceito hoje, e você vai vê-la hoje, óbvio, mas entender aquele espaço, a ocasião, isso eu aprendi com a professora Wanda Anastácio, quando eu fiz o doutorado sanduíche em Portugal, é importantíssimo. Consultar as fontes da época são importantíssimas. Inclusive, eu sempre recomendo, que, lógico, foi uma pesquisa minha, a questão da paratextualidade. A paratextualidade vai nos dar informações... Veja, eu não estou querendo dar aula, não, eu estou apenas pensando alto. Vai dar uma orientação do que era o interesse daqueles autores naquele tempo, como Shakespeare, como Victor Hugo, como vários outros. Então, muito recentemente, agora, no mês passado, eu consegui levantar um material sobre Antônio Feliciano de Castilho, que nunca ninguém tinha falado, e dava respostas para os autores que escrevem neste tempo. Eu não sei, Flávia, eu penso que você esteja fazendo literatura comparada também, então, esse tipo de comparação me parece muito interessante. Eu não pude assistir toda a mesa, mas o pouco que eu assisti, eu fiquei encantadíssima e dou parabéns por revisitar um século importante.
Se nós não conhecemos o século XVII, XVIII, XIX, XX, muito rasamente vamos conhecer o XXI. Então, eu parabenizo a todas. Eu precisava dizer, porque eu fiquei encantada com ver pesquisadoras tão jovens, Exatamente. com tanta coisa bonita. Obrigada, Valci, desculpe interromper. Imagina, Ana, você é bem-vinda. Foi excelente, excelentes suas intervenções. E realmente, Ana, você tem toda a razão. São 4 jovens, muito jovens pesquisadoras. E há uma tendência que trabalham com a literatura contemporânea. Isso acontece muito, né? A gente tem visto isso. E aí, num dado momento, nós nos deparamos com 4 pesquisadoras super jovens, trazendo o século XVIII, não é? E, claro, é uma forma de trazer para o presente questões de extrema importância que foram trabalhadas no passado, mas que continuam vivas no presente, e que, inclusive, para entendermos o presente, é preciso voltar às grandes questões do passado, né? E elas nos brindaram com esse grande presente, esse privilégio. Muito obrigado. Obrigado a todos, a todas, né? Quero agradecer a Alessandra. Obrigado, Alessandra, pelo apoio tecnológico. Sem ele, mais perdidos ainda nós nos tornamos, né? As nossas apresentadoras, parabéns, sucessos na pesquisa de vocês, tá bom? Que vocês possam dar continuidade aí e que bons frutos sejam colhidos, tá ok? Um abraço, um prazer. Um minuto só. Eu acabei de colocar uma informação, só que eu coloquei para a nossa roxa maravilhosa, Alessandra, mas é sobre o Genete. Se alguém precisar, eu tenho uma listagem longa de pessoas que tratam sobre paratextualidade de vários séculos, tá? Legal. Coloquei. Ótima sugestão, Ana. Obrigado, viu? Um abraço. Muito obrigada. Alessandra. Oi, professor. Agora passo a palavra para você, Alessandra. Muito obrigada, professor. Foi um prazer estar aqui nessa manhã com o senhor. Muito obrigada por mediar aqui a mesa. Agradecer também às meninas que apresentaram seus trabalhos, a Andresa, a Tayane, a Ana e a Flávia. Agradecer também ao público que veio prestigiar as apresentações das meninas e convido-os a continuarem na programação do evento. Logo mais teremos mais rodada de mesa de trabalho e durante a tarde teremos mesa redonda. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Muito obrigada. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tudo de Gente, bom. um prazer. Ok. Tchau. Tchau. Ana, você pode me passar seu e-mail rapidinho? Eu vou pedir umas indicações para você. Ah, tá. Tá bom. Anotei aqui. Obrigada, gente. Um abraço, tá? Ok. Tchau. Tchau.